Sempre que falamos sobre o espaço, a primeira pergunta que surge em nossas mentes é por que esses seres extraterrestres permaneceram elusivos por tanto tempo. É possível que eles tenham nos observado à distância, estudando nosso comportamento, tecnologia e estruturas sociais antes de fazer sua grande entrada? Ou talvez eles estejam esperando o momento perfeito quando a humanidade estiver pronta para aceitar sua existência sem pânico ou conflito. Alguns teóricos até sugerem que os alienígenas já contataram certas agências governamentais e essas interações foram mantidas em segredo para evitar histeria em massa. A antecipação e o mistério em torno desses encontros apenas aumentam a excitação e a intriga da possibilidade de estarmos à beira de uma descoberta monumental. À medida que mergulhamos nesses 17 avistamentos chocantes de OVNIs, é importante observar a grande variedade e consistência desses relatos. De vislumbres fugazes de luzes misteriosas no céu, a relatos detalhados de naves estruturadas, realizando manobras além de nossas capacidades tecnológicas atuais, as evidências são convincentes. Muitos desses avistamentos foram corroborados por múltiplas testemunhas, incluindo pilotos, operadores de radar e civis, tornando difícil descartá-los como meros frutos da imaginação ou ilusões de ótica. O fato de que alguns dos avistamentos mais confiáveis vêm de militares usando equipamentos sofisticados fortalece ainda mais o caso de atividade extraterrestre genuína. Então, vamos nos aprofundar em 17 avistamentos surpreendentes de OVNIs que capturaram a imaginação do mundo. Número 1. OVNI relatado sobre o aeroporto LaGuardia, em Nova York. Este é o último avistamento da lista. Este avistamento chocante ocorreu recentemente, em março de 2024. Michelle Hayes estava em um voo comercial sobre o aeroporto LaGuardia, em Nova York, em 25 de março. Ela estava gravando casualmente um vídeo do horizonte de Nova York, como a maioria dos viajantes faz enquanto o avião se prepara para pousar, quando de repente ela avistou algo muito incomum. Ela viu um objeto misterioso em forma de disco preto passando por seu avião da direita para a esquerda. O objeto escuro estava viajando a cerca de 2.500 pés acima do nível do solo e estava relativamente próximo do avião. O movimento foi muito rápido, mas, se pausarmos a filmagem, você pode ver claramente que este UAP não era um drone, nem qualquer aeronave tripulada que vimos. Saber de. Agora vamos ver a filmagem em tempo real. Mesmo se considerarmos o fato de que o avião e o OVNI estão se movendo em direções opostas, ainda parece que o OVNI está se movendo a velocidades tremendas, como um caça a jato. Nenhum drone feito pelo homem ainda pode atingir velocidade Mach enquanto voa. Depois de gravar a filmagem, Michelle Hayes imediatamente enviou um e-mail à Administração Federal de Aviação para informar o que viu. Mas, mesmo a FAA ainda não tem ideia do que era o misterioso disco preto. E esta também não é a primeira vez que um OVNI foi visto voando perto de um aeroporto. Número 2. OVNI pairando sobre o aeroporto em Porto Rico. Este incidente ocorreu em Aguadilla, uma cidade de Porto Rico. A filmagem convincente foi capturada em abril de 2013 sobre o aeroporto Rafael Hernandes por uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Nesta filmagem, podemos ver claramente que a câmera infravermelha prospectiva que rastreia o movimento deste OVNI estava achando extremamente difícil acompanhá-lo, devido à sua intensa velocidade e movimento ágil. Na filmagem, podemos ver um objeto em forma de esfera voando rapidamente primeiro sobre o aeroporto e depois sobre estradas e edifícios comerciais. Até mesmo os militares que capturaram as imagens disseram que o OVNI exibia características que não podem ser explicadas por nenhuma aeronave conhecida ou fenômeno natural. Além disso,
Eles acrescentaram que este OVNI era definitivamente menor que uma aeronave, então talvez fosse uma sonda alienígena enviada para inspecionar a área do aeroporto. A aeronave CBP continuou seguindo a esfera por mais de 10 minutos, e durante esse tempo moveu-se lentamente em direção ao oceano. Foi aí que as coisas ficaram mais estranhas, porque a esfera mergulhou repentinamente na água, e quando saiu da água se dividiu em 2 OVNIs enquanto viajava na mesma velocidade. Os OVNIs novamente foram submersos, mas desta vez para nunca mais serem vistos. Os militares ficaram perplexos e horrorizados com o que acabavam de testemunhar. Surpreendentemente, esferas metálicas semelhantes foram avistadas sobre bases militares do EUA. Vamos continuar assistindo ao vídeo para saber mais. Número 3. OVNI visto no céu noturno de Oklahoma. Este é outro avistamento ocorrido recentemente em 2024. No dia 4 de março, um residente de Oklahoma estava desfrutando de uma noite tranquila com seus filhos, bem em frente à sua residência, quando de repente avistaram algo anormal acima deles. Eles viram um objeto incomumente brilhante no céu, emitindo uma luz branca luminosa. Inicialmente ele pensou que era uma estrela cadente, mas estava se movendo extremamente devagar para ser uma. Então, de repente, o OVNI lançou uma nuvem branca de ar semelhante a uma onda de choque que deixou ainda mais perplexos os espectadores. Alguns realmente pensam que este foi apenas o lançamento de um foguete que está ficando fora de proporção. Surpreendentemente, naquele mesmo dia, a SpaceX fez um lançamento de Cabo Canaveral, Flórida, mas esse lançamento ocorreu em um horário e local totalmente diferentes em comparação com o avistamento do OVNI. Então seriam apenas alienígenas acompanhando todos os lançamentos espaciais que fazemos? Recentemente, Elon Musk chegou a dizer: "Não vejo nenhuma evidência de alienígenas." Como os satélites Starlink nunca se esquivaram dos OVNIs. Ou talvez esses OVNIs sejam detectados muito rapidamente. Veremos ainda mais 2 outros avistamentos de OVNIs, que, surpreendentemente, chegaram muito perto dos militares do EUA. Número 4. Bagdá Fantasma. Este avistamento foi apelidado de Fantasma de Bagdá, pois ocorreu em Bagdá, no Iraque. Esta era uma zona de conflito ativa no momento da observação. Este avistamento ocorreu em 14 de maio de 2022. 6 imagens confidenciais foram tiradas ao norte da cidade de Bagdá pela Força Aérea dos Quraysh, usando um drone Reaper com câmera térmica. Essas imagens foram posteriormente divulgadas pelo cineasta e ufólogo Jeremy Corbell, que também vazou o vídeo do UAP Jellyfish no início de 2024. Thermal spectrum could be seen. But anything that looks like that appears to have a payload, that's a big deal. It could be dangerous, so these are high priority. Quando essas 6 imagens foram costuradas, você pode ver claramente um objeto semelhante a um disco, ampliando rapidamente da esquerda para a direita. As embarcações em movimento rápido são movidas por sistemas de propulsão como foguetes ou motores que geram calor, mas a câmera térmica que filmou o objeto mostrou que ele era mais frio do que o ambiente. Isso mostra que definitivamente não era um foguete. Também implica que a espaçonave foi feita com tecnologia altamente avançada. Por um segundo, você realmente pensa que está assistindo a imagens de OVNIs no aeroporto LaGuardia, mas em infravermelho. Ambos os discos compartilham uma semelhança impressionante e foram vistos com apenas 2 anos de diferença perto de espaços aéreos nacionais e militares. Seria este o mesmo OVNI que estava de olho na atividade militar do EUA? Os militares do EUA designaram o disco como Fenômeno Aéreo Não Identificado, ou UAP. Mesmo a AARO, que é um escritório criado pelo Departamento de Defesa para investigar objetos voadores não identificados, está agora ciente deste caso e está a realizar as suas investigações.
A filmagem do OVNI fantasma de Bagdá não foi um evento isolado de OVNI na área durante este período de 24 horas. UAPs, consistindo de vários formatos, foram filmados durante esta série de eventos de OVNIs. Mas, afastando-se de Bagdá, outro avistamento chocante de OVNI ocorreu bem ao lado de um caça militar do Zequara. Número 5. Tic Tac UFO. Este avistamento ocorreu em 2004 e a filmagem foi feita a bordo de um caça a jato da Marinha do Porta-Aviões Nuclear, USS Nimitz. A filmagem foi capturada usando um pod infravermelho avançado da Raytheon, que consiste nos sensores e sistema de rastreamento mais avançados do mundo. O avistamento deste objeto oblongo ocorreu a uma altitude de quase 2.000 pés. Além disso, este UAP não emitia nenhuma nuvem de fumaça como uma aeronave convencional. O caça estava se movendo a uma velocidade de aproximadamente 250 nós, ou seja, quase 300 milhas por hora. Portanto, este OVNI também estava se movendo a uma velocidade relativamente alta, assim como o caça a jato. O piloto de caça tentou constantemente mudar o modo de rastreamento para obter uma melhor compreensão do OVNI, mas sem sucesso. E então, depois de quase 1 minuto e meio rastreando o OVNI, ele subitamente acelerou para ir à esquerda a uma velocidade sem precedentes, saindo da visão do sensor. O caça a jato não conseguiu rastreá-lo depois disso. Os alienígenas já estavam cientes de que o caça a jato dos EWAS os estava rastreando e eles estavam apenas brincando. Número 6. O AP de Água Viva no Iraque. Esta filmagem foi divulgada pela primeira vez em 10 de janeiro de 2024 pelos jornalistas investigativos Jeremy Corbell e George Knapp. Jeremy Corbell é um cineasta e ufólogo que mora em Los Angeles. Ele obteve esta filmagem de 2018 de uma incursão militar de OVNIs filmada dentro de uma base de operações conjuntas dos Estados Unidos no Iraque. Este OVNI foi imediatamente apelidado de OVNI Água Viva por causa de sua aparência de água viva. O drone militar do Zequara que monitora este OVNI só pode visualizá-lo em visão térmica. O drone designado para rastrear este OVNI tem o potencial de travar o pneu de um carro remoto a até 43 km de distância. Mas este drone militar avançado do ZEWA teve dificuldade em se conectar a este UAP Jellyfish, indicando assim que alguma tecnologia alienígena estava tentando bloquear os sinais do drone para que o OVNI não fosse detectado. E o estranho é que ele ficava branco e preto, significando quente e frio instantaneamente para não ser detectado pela câmera de visão térmica, o que mostra que este UAP sabia que estava sendo monitorado quanto ao calor que estava emitindo e fez modificações imediatas para não ser detectado, implicando assim que um ser senciente estava operando aquele UAP. Depois de pairar sobre a base do exército dos Ireus por algum tempo, o UAP saiu sobre um corpo de água, mergulhou nele e permaneceu submerso por cerca de 17 minutos. E depois de 17 minutos ele saiu da água em um ângulo de 45 graus com uma velocidade tremenda e desapareceu. O OVNI foi submerso para se esconder do drone de vigilância do Zequara, ou fazia parte da sua missão inspecionar a área subaquática em torno da base militar em busca de mais armamento? Seja qual for o caso, os militares do ZEWA não têm ideia do que foi. E se esse avistamento do UAP foi incompreensível, espere até ver os próximos 11. Número 7. OVNI visto por piloto colombiano. Este avistamento ocorreu em 4 de maio de 2023, em Antioquia, na Colômbia. A filmagem foi capturada pelo piloto enquanto voava em seu Cessna T-303 Crusader. Segundo ele, o objeto foi visto flutuando pela primeira vez e apareceu parado em um ponto específico entre Medellín e Santa Fé. Quando eles se aproximaram do UAP, ele de repente se moveu em direção a eles. Ele então mudou seu avião e começou a filmar.
mas ao fazer isso, o UAP começou a se mover em direção a eles. Ele conseguiu evitar o OVNI enquanto voava a uma velocidade de aproximadamente mais de 300 km por hora. O piloto expressou medo durante o encontro, insistindo que o objeto não era um balão, nem um drone, nem qualquer objeto conhecido por ele. Esferas voadoras semelhantes também foram vistas em outras partes do mundo. Vamos continuar a saber mais. Número 8. OVNI, visto por soldados ucranianos durante a guerra Rússia-Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse recentemente que usaria armas nucleares se a OTAN enviasse as suas tropas para o terreno para lutar contra a Rússia ao lado da Ucrânia. E foi depois desta horrenda ameaça nuclear de Putin que um OVNI de aparência misteriosamente sinistra foi visto por soldados ucranianos. Esta é a segunda vez que um OVNI é avistado em uma zona de guerra. Normalmente, OVNIs têm sido vistos acima das cidades e também sobre as montanhas. Mas, raramente OVNIs foram avistados durante uma guerra ativa por soldados. A filmagem mostra soldados ucranianos do 406º Batalhão totalmente sem palavras e horrorizados ao ver o OVNI bem na sua frente. Você não pode culpá-los por tal reação, pois por um minuto eles realmente pensaram que era uma nova aeronave russa que estava pronta para atacá-los com uma arma nuclear. Mas este OVNI tinha formato de disco e estava completamente estacionário, flutuando no ar durante todo o período. Isto confundiu completamente os soldados ucranianos, que podem ser ouvidos a xingar em russo, por medo de não serem capazes de compreender o que acabaram de testemunhar. A filmagem assustadora foi capturada por um drone quadricóptero com visão de calor usado pelas Forças Armadas ucranianas. Este misterioso objeto flutuante tem uma notável semelhança com o fantasma de Bagdá, um objeto cilíndrico e fino, avistado acima do Iraque em maio de 2022, pela câmera infravermelha de calor de um drone Reaper da Força Aérea dos Ewara. E esta não foi a última vez que militares treinados encontraram naves alienígenas. Número 9. OVNI visto no Oriente Médio. O Departamento de Defesa do CITES-EU divulgou esta filmagem confidencial em abril de 2023. Esta filmagem foi tirada em algum lugar no Oriente Médio. O local exato não foi divulgado. Um drone militar capturou um objeto aparentemente prateado que cruzou o campo de visão do sensor. Este vídeo foi gravado em 12 de julho de 2022. O Departamento de Defesa afirmou que, apesar de múltiplas análises, o objeto ainda permanece não identificado. O objeto voador parece ser uma lança redonda metálica brilhante movendo-se em linha reta. Então, de repente, ele se move para a direita quando o drone militar tenta travar sua posição. Isto mostra que a tecnologia altamente avançada do UAP foi capaz de detectar o drone militar dos Eripás, sem qualquer contato físico. Mesmo até o final do vídeo, o drone militar não foi capaz de focar no UAP enquanto se esquivava do sensor. Então, um ano depois, em junho de 2023, a NASA realizou uma conferência de imprensa para falar sobre aquele avistamento de OVNI em particular. A NASA também está trabalhando em estreita colaboração com o Pentágono para descobrir exatamente o que eles encontraram no Oriente Médio. Mas esta não foi a primeira vez que tal esfera metálica foi vista por militares. À medida que avançamos, você ficará chocado ao ver o quão perto alguns OVNIs chegaram das Forças Armadas. Número 10. Nave triangular vista pela Marinha dos Ewara. Esta filmagem foi novamente vazada pelo ufólogo Jeremy Corbell, que já havia lançado o vídeo Jellyfish UAP. O vídeo foi gravado por pessoal da Marinha dos Ewara, é capturado com uma câmera de visão noturna do destroyer USS Russell em 2019. Foi então vazado por Jeremy Corbell em 2021. O briefing confidencial do governo mencionou claramente que o OVNI triangular definitivamente não era propriedade dos Estados Unidos,
ou de qualquer outro país ou mesmo uma empresa privada de voos espaciais. Alguns pensam que esta pode ser uma versão avançada do Northrop Grumman B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber, que os militares dos Deck Sail poderiam estar testando naquela época. O Stealth Bomber também tem um formato triangular e um padrão de voo semelhante. Surpreendentemente, os militares que gravaram este vídeo disseram que o OVNI estava se comportando de maneira inesperada. Além disso, a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, criada em 2020, não conseguiu determinar o que era a nave. Outro avistamento massivo de OVNI em forma de triângulo ocorreu na Flórida, USA. Número 8. OVNIs avistados em Sunrise, Florida. Esta filmagem foi gravada à noite com uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, em 2023. Neste vídeo, 3 OVNIs podem ser vistos, se movendo na formação de um triângulo equilátero. Tal formação seria muito difícil de manter quando se desloca a altas velocidades por qualquer uma das aeronaves atualmente conhecidas. Os OVNIs eventualmente se dispersam em diferentes direções. Uma testemunha ocular gravou outra filmagem do mesmo evento em outra parte da Flórida, adicionando credibilidade ao avistamento. Esta filmagem nos dá uma melhor compreensão de quão distantes os 3 OVNIs realmente estão um do outro. Ao ver a primeira filmagem, inicialmente parece um navio singular, com 3 luzes brilhando em suas 3 bordas. Mas, mais tarde, você pode ver claramente que os 3 OVNIs começam a agir de forma independente e se movem em direções opostas de maneira sincronizada e precisa. Esse movimento sincronizado foi visto em shows aéreos de drones, mas teria que ser um drone muito grande, quase do tamanho de um avião, para brilhar tanto no céu noturno de uma altitude tão elevada. As pessoas na Flórida ainda não têm ideia do que testemunharam naquela noite fatídica, mas espere até ver o OVNI que quase assustou os militares chilenos. Número 12. OVNI avistado em Chile. Em 1997, o governo chileno criou oficialmente um comitê para o estudo de fenômenos aéreos anômalos. O comitê foi criado com o único propósito de estudar todos os relatórios de atividades de OVNIs, feitos por pilotos comerciais, militares e civis. E um desses incidentes documentados e altamente divulgados ocorreu em 2014. Oficiais da Marinha chilena encontraram um OVNI enquanto voavam ao longo da costa de Santiago em seu helicóptero. O que encontraram os deixou totalmente estupefatos e confusos. Eles estavam a uma altura de cerca de 400 pés e por 9 minutos seguidos continuaram registrando esse OVNI de aparência estranha. À primeira vista, parece um foguete alongado movendo-se horizontalmente, mas com o passar do tempo, a parte frontal do OVNI avança, deixando para trás uma longa parte horizontal. Mesmo depois de estudar as imagens durante 2 anos, os militares chilenos não conseguiram identificar este fenômeno aéreo incomum. Também parece que os alienígenas têm uma base secreta na Lua. Vamos continuar a saber mais. Número 13. OVNIs vistos na Lua vindos de Moscou. A atividade OVNI não é algo que acontece apenas na Terra, mas também no nosso satélite natural. Um fotógrafo de Moscou, na Rússia, capturou algo na Lua que o deixou totalmente fascinado. De qualquer forma, existem teorias da conspiração de que a Lua é uma base alienígena, mas esta filmagem apenas solidificou tais crenças. Em 2019, um fotógrafo russo montou seu equipamento para fotografar a lua cheia sobre a cidade de Moscou. E enquanto tentava focar, ele viu algo muito incomum. À primeira vista, ele pôde ver 3 objetos circulares movendo-se perto da superfície da lua. E então, quando ele tentou focar novamente para confirmar o que viu, para sua surpresa, agora havia vários OVNIs circulares movendo-se na mesma velocidade da esquerda para a direita sobre a Lua.
Parecia que um batalhão inteiro de OVNIs estava voando em uma missão na Lua. Os analistas ainda não são capazes de determinar o que eram exatamente esses objetos lunares circulares voadores, e parece que uma dessas esferas alienígenas chegou à América do Sul. Número 14. OVNI visto por um piloto comercial na Colômbia. Esta deve ser, de longe, uma das evidências mais contundentes de OVNIs já registradas em fita. O único vídeo foi gravado pelo piloto de um avião comercial em Colômbia. Em fevereiro de 2020, um Airbus A320 estava em um voo de rotina sobrevoando Medellín, na Colômbia. A cerca de 3.000 pés de altura, o piloto decidiu pegar seu telefone e registrar a visão. Mas, para sua surpresa, ele avistou um cubo metálico com bordas pontiagudas movendo-se perfeitamente em linha reta. Agora, se este fosse um balão meteorológico, ele balançaria da esquerda para a direita, mas parecia estar se movendo para frente em uma direção, o que implica que estava sendo impulsionado por uma espécie de motor poderoso. Um objeto semelhante foi avistado por um piloto de caça do Zeouda em 2018, sobre o Oceano Atlântico, a uma altitude de 305.000 pés. Esse OVNI ainda não foi identificado e sua estrutura parece ser muito semelhante à estrutura em forma de cubo, que foi vista pelo piloto colombiano em 2020. Quer se trate de naves espaciais tripuladas alienígenas ou apenas sondas enviadas para monitorar a área, nem os EUADR nem os militares colombianos têm alguma pista. Mas estes avistamentos de OVNIs não são nada comparados com o que os militares dos SRNUs encontraram na Califórnia. Número 15, o AP, avistado pelo piloto da Marinha na Califórnia. Os pilotos da Marinha dos Estados Unidos costumam sobrevoar os estados para operações navais de rotina. Mas, em 2004, durante uma operação de vigilância aérea de rotina, um piloto da Marinha capturou algo muito incomum no seu radar. Este incidente ocorreu na costa da Califórnia. A princípio, o piloto pensou que havia algum erro no radar, mas depois de algum tempo, ele percebeu que era de fato uma aeronave pairando bem na sua frente. Era um objeto de formato oval que ficou pairando em sua posição por algum tempo. Até o piloto que gravou a filmagem disse que esta nave não estava se comportando de acordo com as leis normais da física. Depois de perceber esta estranha nave, o piloto relatou ao Departamento de Defesa. Por quase 16 anos, o Pentágono manteve este vídeo classificado, mas em abril de 2020, o Departamento de Defesa divulgou este vídeo ao público. Outros 2 vídeos classificados também foram disponibilizados ao público em 2020. Número 16. OVNI visto por pilotos em 2015. O segundo vídeo confidencial que se tornou público envolvia pilotos encontrando um disco voador movendo-se a velocidades tremendas. Este incidente ocorreu em 2015, perto da costa leste da América. Os pilotos pareceram confusos ao ver este UAP a princípio. O que os chocou ainda mais foi o movimento de inclinação da nave da esquerda para a direita, que manobrava no ar enquanto viajava em grandes velocidades. O piloto também observou que o UAP se movia contra a direção do vento, que naquele determinado dia tinha velocidade de 120 nós, aproximadamente 138 milhas por hora. Assim, este disco voador precisaria possuir um poder imenso para se mover a velocidades tão grandes, apesar da obstrução do vento. O Departamento de Defesa ainda não estabeleceu o que exatamente era esse UAP. O último avistamento de OVNIs fez até o pessoal militar do Zeouda pular da cadeira. Número 17. O UAP visto por pilotos da Marinha sobre o oceano. A localização exata deste avistamento final de OVNI não foi divulgada, mas, assim como os 2 vídeos anteriores, o Pentágono tornou público este vídeo classificado em abril de 2020. Este avistamento ocorreu poucos meses depois que o disco voador inclinado foi avistado na costa leste da América. Pelo vídeo,
parece ser uma esfera metálica movendo-se em linha reta pela superfície do oceano. Isto também tem uma semelhança impressionante com a esfera metálica que foi avistada no Médio Oriente em 2022 e que evitava o sensor do drone militar. Felizmente, os habilidosos pilotos da Marinha do Zebo Charara conseguiram travar a esfera metálica desta vez. O Pentágono divulgou os 3 vídeos acima com a declaração dizendo que o Departamento de Defesa está divulgando os vídeos a fim de esclarecer quaisquer equívocos do público sobre se as imagens que estão circulando eram reais ou não, ou se houve ou não é mais para os vídeos. Os fenômenos aéreos observados nos vídeos permanecem caracterizados como não identificados. E essa é a mesma história até hoje. Nenhum avistamento de OVNIs foi confirmado com qualquer evidência física concreta. Mas caçadores de OVNIs e alienígenas esperam que 2024 seja finalmente o ano em que os humanos verão uma nave alienígena de verdade.